Tudo bem, queridos? Passando aqui, boa noite, a paz, pastor Daniel Cruz, passando aqui para falar sobre batismo. Afinal de contas, batismo, ele salva, ele não salva? Qual é o método de batismo correto, ok? Temos brigas ainda sobre aspersão, sobre imersão, né? Algumas igrejas não consideram o batismo por aspersão, outras consideram apenas por imersão, mas indo direto ao assunto, tá? Eu estou aqui, por exemplo, hoje com a Didaquê, tá? A instrução dos 12 apóstolos, documento aí por volta do ano 60 a 70, antes da destruição de Jerusalém, ou seja, então é um documento que oralmente era muito usado, né? Foi oralmente primeiro passado, depois temos alguns escritos, alguns até sem autoria, mas só para vocês terem uma ideia a respeito da Didaquê, olha que coisa interessante. A respeito do batismo, façam da seguinte maneira: depois de instruí-los com todos esses ensinamentos, batize os catecumenos com água corrente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas caso não tenha água corrente, então batize com outra água. Caso não tenha água fria, use água quente. Mas se não tiver nenhuma delas, então derrama água sobre a cabeça 3 vezes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E antes do batismo, que tanto aquele que batiza quanto o batizador, que jejuem, assim como todos os que o puderem fazê-lo. Olha que coisa interessante. Isso aqui é um documento, então, antigo, falando sobre batismo, né? Vocês viram aí a questão da referência em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vem anterior até a questão de concílios. E ele está falando aqui, olha, pouco importa como vai ser batizado, essa é a verdade. Se não tiver água corrente, pega outra água, joga 3 vezes na cabeça. Por quê, gente? A regeneração de vida não vem pela água natural. A regeneração do cristão é pelo Espírito, é pela palavra. Então a pessoa não nasce de novo no ato, ok? Da lavagem pela água. Ela nasce quando ela crê em Cristo, quando o Espírito Santo o convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus, e essa vida agora é regenerada pelo Espírito Santo. Por isso que tem muita gente que tanto faz, seja de rio, seja de lagoa, seja de caneca, nunca nasceram de novo, apenas passaram por um ritual de introdução dentro da religião, tá? Lembrando que João Batista usava a fórmula do batismo lá, com arrependimento, no Rio Jordão, né? E os essênios também, com seus tanques batismais, já faziam rituais de purificação semelhantes ao do batismo. Ou seja, não é algo da igreja cristã, né? Propriamente da igreja católica, como muitos queiram. Então, a questão do batismo, gente, pouco importa se vai ser por aspersão, por imersão, se vai ser na canequinha, gente. O que é importante é que a pessoa creia em Jesus de todo o seu coração, tá? E aí eu não vou entrar nesse vídeo no mérito da questão de batizar criança e não batizar criança, tá? Que é outra questão. Mas aí sobre batismo, nós vimos aqui em documentos que os primeiros, tá, cristãos faziam batismos nesses modelos aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não se importando muito com o método. Hoje tem uma briguinha aí, se não batizou por aspersão, então não vale, não batizou por imersão, não vale, e tem igreja que nem considera o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem que batizar primeiro em nome de Jesus, para depois falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rituais, gente, que não vão fazer diferença para a vida regenerada, ok? Porque se nós olharmos para Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 em diante, Filipe e o eunuco, os dois estão conversando sobre o livro do profeta Isaías. Filipe fala para ele sobre Jesus, ele crê em Jesus, tem água ali do lado, e é claro que não é rio no meio do deserto, é uma poça de água ali, e eles descem daquela carruagem, ele vai lá e batiza ele em nome de Jesus. Ou seja, o que importa é a fé, é o crer em Jesus, é o crer na palavra de Deus. Agora, não estou dizendo que o batismo não significa nada, não é isso. Estou falando que a fórmula, gente, não vai mudar nada na vida regenerada. Forte abraço, Deus te abençoe.
É uma etapa. Tá certo?